Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia e peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 34/2017, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, as competências, as funções gratificadas e dá outras providências da Fundação Prolar de Jacareí. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Então, vamos ouvir a apresentação do projeto e, desde já, acolhemos a presidente da Fundação Prolar de Jacareí e as demais diretoria e servidores presentes, a dona Fátima. Bom dia, senhorita presidente, vereadora Lucimar Ponciano, senhorita segunda secretária da mesa, doutora Márcia, nobres pares, vereadores, público que está presente. Quero já também fazer menção e agradecer a presença da Fátima, presidente da Prolar, e toda a sua equipe, que estão realizando um excelente trabalho. Parabéns pelo início do programa Bem Morar. Estive lá acompanhando as obras e quero dar os parabéns a vocês por este trabalho. Projeto de lei número 33, de 28 de agosto de 2017, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, as competências, as funções gratificadas e dá outras providências da Fundação Prolar de Jacareí. Da natureza e competência, artigo 1º, a Fundação Prolar de Jacareí, instituída pela Lei nº 1965, de 20 de junho de 1980, com personalidade jurídica de direito público, sede e foro neste município, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, exerce suas atividades em conformidade com as disposições desta lei, do seu regulamento e com a política municipal de habitação de interesse social. O artigo 2º, a Fundação Prolar de Jacareí tem como finalidade implementar a política municipal de habitação de interesse social através de unidades habitacionais de padrão popular e projetos de urbanização de assentamentos precários visando a regularização fundiária quando caracterizado o interesse social. Artigo 3º, a Fundação Prolar de Jacareí compete auxiliar, promover e articular, através do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão Especial de Congelamento, com a colaboração dos órgãos municipais da administração direta e indireta, a política municipal de habitação de interesse social, visando estimular, apoiar, propor, elaborar, viabilizar e acompanhar as ações, programas e projetos habitacionais a serem executados. 2. Traçar diretrizes, estabelecer metas, planejar, promover estudos e pesquisas socioeconômicas, coordenar e desenvolver programas e projetos específicos prioritários ao atendimento habitacional à população de baixa renda, em conformidade com a política municipal de habitação de interesse social. 3. Implementar programas e projetos de regularização fundiária e de urbanização de favelas e assentamentos precários localizados no perímetro urbano e rural. 4. Promover ações sociais através de recursos próprios, convênios ou parcerias nos projetos habitacionais implementados pela Fundação, visando a integração social da população beneficiada. 5. Promover, viabilizar e acompanhar estudos técnicos urbanísticos objetivando o desfavelamento. 6. Elaborar estudos técnicos no campo da construção civil, objetivando a redução de custo e preservando a qualidade habitacional. 7. Estudar, projetar e executar projetos de construção de residências de padrão popular, de acordo com requisitos técnicos. 8. Adotar critérios de aplicação, distribuição e atendimento dos interessados dentro da estrutura socioeconômica. 9. Elaborar, manter o cadastro de munícipes beneficiários dos programas sociais habitacionais
e administrar os recursos deles provenientes. 10. Estimular a criação de mecanismos e instrumentos que visem ao financiamento da produção de habitações de interesse social. 11. Auxiliar na gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. 12. Exercer atividades relacionadas com a política municipal de habitação de interesse social compatíveis com as suas finalidades. Tenho a honra de submeter à análise desta Igreja e à Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a estrutura administrativa da Fundação Prolar de Jacareí e suas competências. Inicialmente, cumpre informar que o projeto objetiva atender o disposto na ação direta de inconstitucionalidade apresentada no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O projeto de lei dispõe sobre a natureza e competências da Fundação Prolar de Jacareí, competências dos seus órgãos, criam cargos de provimento em comissão e estabelece suas respectivas atribuições. Do anexo 1 deste projeto consta a denominação, referência, quantidade, vencimentos e pré-requisito dos cargos em comissão. O projeto objetiva também atualizar as competências da Fundação Prolar de Jacareí, a fim de proporcionar maior eficácia, eficiência e efetividade para as políticas sociais habitacionais do município. As unidades administrativas e cargos foram reorganizados na estrutura da Fundação Prolar de Jacareí, com o objetivo a atender às atuais necessidades do município. Nesse sentido, destacam-se as gerências, que foram criadas para melhor atender às demandas da Fundação, amparando as diretorias na organização e execução das políticas públicas habitacionais de interesse social. A diretoria técnica operacional, que antes possui apenas uma gerência, teve seus trabalhos reorganizados em duas gerências, uma especializada em regularização fundiária, uma das competências estabelecidas para esta fundação, e outra especializada aos demais programas oferecidos por esta fundação, como o projeto Bem Morar, Planta Popular e até mesmo construção de novas moradias. Foi criada ainda uma gerência administrativa, a fim de melhor desenvolver as atribuições administrativas e de gerenciamento dos recursos humanos da Fundação. Cabe destacar que, tendo em vista as atribuições da Fundação Prolar, a maioria das gerências serão ocupadas por servidores efetivos, reafirmando o objetivo dessa administração em valorizar o trabalho desses servidores e de criar um histórico dos programas e projetos sociais habitacionais do município. Destaca-se que o anexo demonstrativo financeiro atesta que as despesas com a criação de cargos correrão por dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 28 de agosto de 2017, Prefeito Municipal de Jacareí, Isaías José de Santana. Temos uma declaração. Informamos que o pleito refere-se à dotação orçamentária própria da Fundação Prolar de Jacareí, com base na Lei Orçamentária Anual e em compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. O referido pleito refere-se ao estudo de impacto econômico da Fundação Prolar de Jacareí sobre o impacto da folha de pagamento com a criação e extinção de cargos nesta fundação, conforme demonstrado nas planilhas anexas. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente. Assinados pelo diretor administrativo financeiro, Alexandro Quadros da Rocha, e pela presidente da Fundação Prolar, senhora Rosa de Fátima Rangel França. Obrigado. O projeto está em discussão. Bom dia a todos, cumprimento a mesa
em nome da nossa presidente, a senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos assistem aqui na galeria, um abraço especial para a Rosa, presidente da Prolar, o Alex, diretor, e os munícipes que também nos acompanham pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, queria aqui começar discutindo esse projeto. Gostaria de parabenizar o prefeito Isaías Santana pelo projeto de reestruturação administrativa da Fundação Prolar. Um projeto que, como podemos ver, adequa a estrutura das fundações às exigências legais e judiciais. Conforme estamos vendo na CPI da Prolar, muitos procedimentos na Prolar eram feitos de maneira irregular, dando oportunidade para que fraudes acontecessem. Muitos desses problemas ocorriam em função de cargos, de pessoas que acumulavam cargos e funções indevidamente, dando oportunidade desses desvios. Por exemplo, o caso mais claro foi do funcionário para a gente, o funcionário que foi mandado embora, que foi exonerado da fundação, onde ele participava na ordenação, na contratação, na fiscalização e no pagamento de determinados serviços. Ou seja, uma pessoa que mandava contratar, que fiscalizava se o serviço fosse feito e que pagava, que mandava fazer o pagamento. Isso, a gente não pode, quando você deixa que aconteçam situações como essa, você acaba assim aumentando muito o risco de acontecer fraudes, como de fato ocorreram na Fundação Prolar, e a CPI, essa casa, está apurando. Essa administração está tomando as providências para arrumar a casa e permitir que a Prolar siga sua vocação de dar moradia àqueles que mais precisam. Ou seja, que a Prolar trabalhe na regularização fundiária do nosso município e também na construção de casas populares. Com a estrutura administrativa proposta pelo projeto, as competências ficam mais claras e a fundação fica adequada às exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um projeto que ainda valoriza o servidor efetivo, uma vez que prevê que a maioria das gerências sejam ocupadas por esses servidores efetivos. Sei que existe um entendimento da consultoria jurídica dessa casa em relação aos cargos efetivos, mas eu queria explicar para a população, só um minutinho, eu queria explicar para a população o porquê nosso entendimento é diferente. A gente entende que os 3 cargos de gerência que hoje são ocupados por funcionários efetivos, eles entram nessa conta. A Constituição Federal, ela diz que 5% dos casos, dos cargos têm que ser ocupados por funcionários efetivos. Porém, no Estado de São Paulo, há um acordo do Tribunal de Justiça que estabeleceu que 30% desses cargos sejam ocupados por funcionários efetivos. Na nossa conta, essa conta fecha assim, porque nós temos a presidência, eu não sei se esse foi um engano, a presidência da autarquia, ela não entra nessa conta. Nós temos 10 cargos em comissão, que poderiam ser comissionados, e 3 desses são ocupados por gerentes de funcionários efetivos, então, fechando essa conta de 30%. Então, essa é a nossa discordância da consultoria jurídica aqui dessa casa, e por isso a gente tem até o acórdão aqui do Tribunal de Justiça, e quero adiantar aqui que meu voto será favorável à aprovação desse projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui todos os funcionários da Prolar, com muitos dos quais tive o prazer e a honra de trabalhar, e levar a Fundação Prolar, nesse 1 ano e 3 meses que eu fiquei lá como presidente, a um outro patamar na cidade. Nós conseguimos mudar o seu escopo, inserimos nas competências da Fundação Prolar a regularização, conseguimos, através de um recurso que estava parado há muito tempo na Fundação Prolar, levar dignidade para milhares de famílias.
Rio Comprido, 1º de maio, 22 de abril, com recurso que estava parado no cofre da Prolar, e essa lei foi inclusive aprovada por todos os vereadores aqui da casa. E essa foi uma sugestão minha, enquanto presidente à época, porque para a gente combater o déficit habitacional, nós precisamos produzir moradia, mas ao mesmo tempo regularizar. Regularizar é muito mais barato do que produzir. Nós, com um recurso em menor proporção, por exemplo, conseguimos regularizar o primeiro bairro da história de Jacareí, que é o Jardim do Vale, na Jurandir Fonse. O vereador Paulinho conhece bem lá a região, o vereador Valmir, e eram pessoas que estavam lá há mais de 40 anos e não tinham o documento do imóvel. E graças a Deus, e com o trabalho de toda a nossa equipe na Fundação Prolar, nós conseguimos levar essa regularização. O Jardim Vera Lúcia também foi um dos primeiros expedientes que eu peguei na Fundação Prolar enquanto advogado, e lutavam há mais de 20 anos para ter o seu documento e não tinham. Caminhamos bastante em muitos outros bairros, e agora o que a gente espera é que haja continuidade. Tem algumas questões que parecem ser folclores na nossa cidade, né? Como a questão de que a gente não pode fazer obra em loteamento irregular. Talvez por puro desconhecimento, ou talvez alguns espalham isso por questões políticas. E eu quero aproveitar esse momento e partilhar com os vereadores que é possível, sim, regularizar obras de infraestrutura urbana e em loteamentos ainda que não regularizados perante o cartório de imóveis. E isso não sou eu quem estou dizendo, isso é a lei que cuida da regularização no âmbito nacional. Lei de regularização bastante recente no nosso país. Antes de 2009, com a edição da lei 11977/09, que criou Minha Casa Minha Vida, mas também criou a possibilidade dos municípios fazerem regularização, vereador Valmir, era praticamente impossível se regularizar imóveis em assentamentos informais. E essas leis garantiram ao poder público municipal uma melhor condição, menos burocrática, para poder conseguir regularizar. O texto da lei é bastante claro. Então, eu gostaria aqui de dizer isso para vocês, que não há nenhum impedimento para que se faça obras em loteamentos ainda que não regularizados, porque é uma lei federal que disciplina. A doutora Pâmela está aqui na galeria e conhece muito bem a lei e vai poder reafirmar isso, eu não tenho dúvida. Isso é fundamental porque, na verdade, o processo de regularização ele é muito burocrático, muitas vezes ele demora demais, e aí não é justo que a gente condicione o levar água, levar saneamento básico, levar asfalto, somente quando o loteamento estiver regularizado perante o cartório de imóveis. Talvez para a gente aqui seria até fácil sustentar isso, porque muitos de nós aqui não encaramos o barro na porta, muitos de nós aqui não encaramos a falta de água, a falta de esgoto. Então, deixar a população esperar 10, 12, 15 anos para receber uma melhoria, é até bom quando a gente despacha aqui no papel, quando é do gabinete, mas eu gostaria de saber se quem vive lá aprova essa ideia. É evidente que não. E a lei ela foi nesse espírito, né, de a gente poder levar obras, ainda que esse bairro não esteja juridicamente regularizado perante o cartório de imóvel. E também há um outro grande folclore, né, nessas comunidades, que quando se fala de regularização de interesse social, é necessário que haja ali naquele bairro uma predominância de famílias que ocupem de baixa renda. A lei é muito clara no seu artigo 13, predominante de baixa renda. Se difere de exclusivamente de baixa renda. Então, se tem lá 100 famílias e 10 já estão no outro patamar, ganham acima de 3 salários mínimos, isso não impede a regularização daquele loteamento, porque a lei, em momento algum, ela falou em exclusivamente de baixa renda, mas predominantemente. Então, se você tem 100 famílias, 51 se enquadram como de baixa renda, vereador Paulinho, é aquela ocupação, ela está totalmente de acordo com a lei, para receber os investimentos e ser regularizado conforme a lei municipal, a lei federal que cuida da regularização. Na verdade, o que
se diferencia a lei da regularização da lei dos loteamentos? Essas comunidades jamais elas se enquadrariam na lei que aprova loteamentos. Jamais. É por isso que algumas aí estão há 30, 40, 50 anos sem obter a sua regularização. Porque a lei de loteamentos, a 6766, ela exige largura de ruas, ela exige um percentual de área verdes, ela exige uma série, metragem mínima de lotes, por exemplo, de 125 metros em alguns locais e outros 150. A lei de loteamento jamais poderia ser aplicada, por exemplo, no bairro Rio Comprido, que é um bairro que possui lotes de 80, 90, alguns 200 metros quadrados. Não é a lei de loteamentos que se aplica, porque é inviável. Se alguém sustentar essa tese de que a lei de loteamentos se aplica ao Rio Comprido, é sustentar a tese que jamais, nunca, os moradores do Rio Comprido terão a sua escritura pública, porque não tem como adequar a lei de loteamentos. É por isso que surgiu a lei de regularização, para a gente reconhecer uma situação já consolidada e dar a essas pessoas o direito tão sagrado, que é um direito, como a gente fala, de primeira geração, ou seja, um direito mais básico do ser humano, que é ter a propriedade. E eu penso, vereador Derbal, que quando eu comecei a estudar essa lei, só concluindo, senhor presidente, quando eu comecei a estudar essa lei, há um certo preconceito, até no Poder Judiciário, até em alguns cartórios, que não é o caso da nossa cidade, mas de preconceito contra uma lei que veio reconhecer uma situação no nosso país, que são famílias que moram, muitas vezes, em condições não adequadas, se confrontarmos aqui com a lei de loteamento. Então, há um preconceito por essa lei. E eu não tenho preconceito. Na verdade, eu sempre defendi essa lei de regularização para que as famílias, ainda que não tenham a metragem mínima dos seus lotes, não tenham um bairro como a gente gostaria de ter, tenham o seu direito mais básico, que é o direito de propriedade, que é concedido por meio da regularização fundiária. Senhor presidente, só concluindo, eu penso que esse projeto andou bem quando estabeleceu que a gerência de regularização fundiária deva ser ocupada por pessoas de cargo efetivo, porque a regularização não pode ser uma política de governo, ela tem que ser uma política da nossa cidade, independente do prefeito que lá ocupe, que as regularizações continuem. Contem comigo para que a gente possa avançar ainda mais a regularização no nosso município, e muito obrigado. O projeto continua em discussão. Seu bom dia a todos. Em nome da Rosa Fátima Rangel França, quero cumprimentar todo que está na galeria e todos que estão esperando a regularização dos bairros da nossa cidade de Jacareí. Eu quero dizer aqui a vocês que quando as pessoas entram num bairro que não tem regularização, não tem nada, porque não aguenta mais. Ele está passando fome. Ele está pagando aluguel. Ele não consegue fazer mais nada. A salvação dele é quando tem esses bairros para ele entrar. Por quê? Deus que deixou a terra, não foi nós que fizemos ela, foi Deus que deixou. E aí eles têm só aquela esperança de ter uma casinha popular, de ter uma moradia digna. Mas aqui em Jacareí, com 4 mandatos que eu tenho aqui, muitos bairros da cidade, eles tiveram coragem de deixar a casa dos seus pais, suas mães, e entrar naquelas áreas. Por isso que hoje, na cidade de Jacareí, Fátima, existe mais de 20 bairros sem regularização. E eles querem que hoje ele tenha uma escritura para deixar para os seus próprios filhos, dizendo aqui foi um fruto meu, não porque o prefeito deu, porque nós entramos na área, porque nós não aguentávamos mais, nós estávamos passando fome. Isso eu tenho minha experiência disso, que é Lagoa Azul, Jardim Conquista, entendeu? E além de tudo, eu quero dizer a vocês hoje aqui, que na Lagoa Azul existe Lagoa Azul 1 e 2,
Porque tem a Lagoa Azul 2, também é precário aonde que entraram numa área particular. Se vocês for lá e ver as coitadinhas das crianças que estão mordidas de pernilongo, vocês ficam com dó. Fiz até um requerimento para o prefeito que passe algum remédio naquele local lá, pelo menos matar os pernilongos, porque eles não aguentam mais tanto pernilongo que existe com aquelas crianças. Fiquei muito satisfeito de ver o pessoal ontem lá do 1º de maio, tão contente que vai ser regularizado o 1º de maio. 22 de abril, Rio Comprido, Vila Ita 1, 2 e 3, Terra da Conceição. Gente, eu conheço todos os bairros da cidade. Eles se sentem envergonhados quando eles não pagam imposto na cidade de Jacareí. Porque quem paga imposto fica falando, ô fulano, você tem um carrinho e você não paga imposto. Isso aí fica desconstrangido para aquele povo. Eles querem pagar o imposto da cidade. Eu tenho certeza. Eu andei com Isaías Santana, todos os bairros da cidade de Jacareí. Eu apoiei o Isaías Santana e nele, as propostas dele é para regularizar os bairros da cidade de Jacareí. Por isso, Fátima, eu estou aqui, consciente que eu estou dizendo para vocês. Esse projeto, eu tenho certeza que todos os vereadores vão votar favorável. Sabe por quê? Não é votar para você e nem para o prefeito, vai votar para a pessoa carente, pessoa que precisa, pessoa que teve coragem de sair e enfrentar invasão, enfrentar a polícia, conforme nós enfrentamos na Lagoa Azul, enfrentar a polícia, conforme nós enfrentamos no Jardim Conquista, e outros bairros da cidade sem regularizar. Por quê? Porque não tiveram capacidade de fazer casa popular. Eu não quero voltar as coisas lá atrás. Porque, ó, eu vou falar para você, ficar falando as coisas que já passou, fica ruim aqui na tribuna. Mas os prefeitos que passaram deixaram muito a desejar para a gente carente. Você sabe, eu quero dizer que vocês, moradores carentes, você sabe quanto que eles lembram de vocês? É porque pedir voto. Aí chega, abraça, entra nos barracos, abraça, beija as crianças, tudo. Mas depois, só daqui 4 anos. Isso eu tenho minha experiência própria. Porque eu moro no Parque Minha Lua há mais de 45 anos. Eu vim de Minas Gerais, vim para um lugar carente que é o Parque Minha Lua. E quero dizer a vocês, eu tenho certeza disso, com o prefeito do Isaías Santana, essa administração que vai pegar essa carga para vocês aí, nos 4 anos, eu tenho certeza que no final desse mandato, eu quero voltar aqui e quero dizer as palavras que eu falei nessa tribuna, ganhando o seu salário, vai ser as palavras dignas. Que o caminho certo é estar do lado de gente carente. E eles merecem. Se Deus quiser, vai ser regularizado todos os bairros da cidade de Jacareí, e eles vão pagar imposto, e vai dar mais renda para a cidade, e vai cuidar mais da saúde da cidade de Jacareí. Pode contar comigo, meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Senhorita presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Bom dia àqueles que estão nos assistindo, plenária. Eu queria aqui, já desde já, parabenizar a nossa presidente, a Fátima, já pelo belíssimo trabalho que presta durante esses 9 meses à frente da Prolar. E nós sabemos que ela precisa de uma equipe especialista para estar ajudando nos trabalhos. E quando a gente se discute aqui, em relação à moradia, é um tema muito difícil, porque, infelizmente, o déficit da moradia habitacional em Jacareí, no nosso país, é muito grande. E a gente tem que tratar com muito carinho, porque aqueles que precisam de moradia são aquelas pessoas que mais precisam de baixa renda, aquelas pessoas que muitas vezes nem emprego têm, não têm salário. E a gente fica muito triste de saber que aqui em Jacareí, bairros igual o Rio Comprido,
Jardim do Vale, Cepinho, Igarapé, 22 de Abril, são bairros que a gente conversa com as pessoas e há mais de 50 anos as pessoas moram lá e nunca se teve uma luta para regularizar esses bairros. E a gente sabe que as pessoas não ocupam por ocupar, ocupam porque tem necessidade, porque precisa, porque não tem uma política habitacional voltada para a classe trabalhadora que mais necessita. Assim como está ali, do Lagoa Azul, onde está aquela ocupação, onde tem pessoas de carne e osso, tem crianças. E a gente acha muito engraçado quando os grandes políticos dizem que as crianças é o futuro do nosso país, mas muitas vezes não vai ali na ocupação do Lagoa Azul, em outras ocupações que existem no Vale do Paraíba, como nesse Brasil afora, para ver que tem crianças passando fome, passando necessidade. E que futuro é esse que nós vamos ter coragem de dizer que o futuro do nosso país é as crianças desse Brasil, é as crianças dessa cidade que está vivendo nessas condições subhumanas? Eu há muitos anos milito no setor e a gente sabe o que é isso. A gente teve uma ocupação aqui em São José dos Campos, que foi a do Pinheirinho, que infelizmente na época, ao invés da administração, de um governo estadual tratar ali questões políticas, falta de moradia, não. Tratou como as pessoas que tivessem ali morando naquela época fossem bandido. Fossem bandido. Hoje a gente está vendo no Rio de Janeiro, nem no Rio de Janeiro, a tropa de choque, as polícias militares não entra fazendo o que entrou e o que fez no Pinheirinho. Foi uma tragédia ali e muita gente hoje, muitas vezes, esqueceu do que aconteceu ali. E nós não podemos transformar dessa forma. Achar que quem ocupa para morar são bandidos, são pessoas que não têm o que fazer, são desocupados. Não, são trabalhadores que muitas vezes saem de manhã, não acham emprego, muitas vezes chega, não tem o dinheiro para comprar o pão e o leite para o seu filho, e cai nessa situação porque não tem o dinheiro para pagar o aluguel, e não existe uma política habitacional. O déficit de casa é muito grande. Então eu acho que nós temos compromisso, nós temos dever. Hoje aqui no Vale do Paraíba, quantos deputados estaduais nós elegemos, quantos deputados federal, e nós temos que cobrar isso dos nossos deputados, estadual e federal, ver qual o posicionamento em relação ao déficit de moradia aqui no Vale do Paraíba, para que nós possamos avançar. Nós temos aqui o Veranejal aqui, e o Irajá, que dói na pele da gente. Semana passada eu estive visitando moradores ali, e os moradores diziam o seguinte: lá não tem água encanada no Veranejal Irajá, gente. É um absurdo uma coisa dessa. Por que não tem água? Porque o bairro não é regulamentado. Agora, as pessoas que estão ali, compram aqui em Jacareí, gastam o seu dinheiro aqui em Jacareí, e não pode ter sua água. E aí, a gente fica imaginando como que é difícil ser pobre nesse país, né, gente? Como que é difícil. É muito difícil ser pobre nesse país. Você sofre muitas vezes ser pobre nesse país. Nada contra, eu acho que a gente tem que ter projeto para a cidade avançar e tudo mais, mas a gente tem aqui, do lado aqui na Nova Dutra, onde se instalou o mercado atacadão, menos de 6 meses, fez-se o mercado. Eu acho que a gente tem que avançar para dar emprego, a gente é favorável que isso aconteça, mas o pobre, quando ele faz uma casinha aonde tem mina d'água, aonde ele faz que não tem condições, logo já vai algum liminar para ele sair, para ele não ficar ali, e rápido, né, instala as águas, faz toda a infraestrutura, e quando você ocupa, igual está sendo a ocupação no Lagoa Azul, infelizmente, parece que todo mundo vira as costas. E nessa cidade, quando a gente vê os condomínios, né, os loteamentos aí, né, que as pessoas têm um poder aquisitivo mais alto, logo quando é feito, já Vereador é legalizado. Paulinho, né? Vereador Paulinho, só uma Sim. parte, por gentileza. Esse é um tema extremamente relevante. Muitos dos imóveis localizados em ilhas no nosso país, localizados à beira da praia, são imóveis que estão irregular, mas que não têm ação nenhuma para removê-los há muito tempo, porque são donos de lá grandes empresários, grandes banqueiros, e por isso não sofrem a ação de ser removido de suas mansões. Isso que você está falando é uma verdade. Sim, vereador Flavinho. Eu acho que isso que não pode acontecer. Se você for sentido a Santa Branca, quantos
Quantas casas tem aqui ao redor do Rio Paraíba? Nunca ninguém se falou em mexer ali. Certo? Mas tem o Mississippi aqui que sofreu a vida inteira, tem o pessoal aqui do Jardim do Vale aqui que sofre, dorme e não sabe se no outro dia vai acordar e não vai estar mais ali. Então, são esse tipo de coisa que a gente tem que começar a ponderar e ver que as pessoas não ocupam, não moram nas situações irregulares, porque quer, não, é porque, infelizmente, não tem condições financeiras nesse país, que onde nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país, a roubalheira total, que, infelizmente, os políticos que não têm compromisso com o povo e a população, faz a população de baixa renda sofrer. Mas eu tenho certeza que esse projeto é muito importante para Jacareí, é importante para a Prolar, que hoje tem à frente uma presidente que a gente conhece, que sabe que quer trabalhar para melhorar a situação e a vida das pessoas, e a gente fica muito contente de saber que o prefeito Isaías vai estar lutando junto conosco aqui nessa Câmara para legalizar a situação dos bairros aqui em Jacareí. Nós estamos juntos, conte com a gente que nós temos certeza que vamos fazer a transformação e chegar ao final desse nosso mandato com quase 100% de legalização aqui em Jacareí. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Quero aqui agradecer a presença dos nossos amigos aqui da Fundação Prolar e na pessoa da Fátima, cumprimentar a todos. Cumprimentar também e a minha amiga Reni, que está ali, agora que eu vejo que está com o cabelinho preso ali, né? Obrigado a todos vocês aqui. Olha, eu acho que o projeto, às vezes a gente fala um monte de coisa aqui, e às vezes as pessoas que estão em casa acabam não compreendendo exatamente o que é esse projeto. Primeiramente, lembrar, aliás, viu, Fátima, eu faço aqui uma ressalva. De todos os projetos de reestruturação que vieram para essa casa, por força de uma ordem judicial, já explicamos isso aqui por outras vezes, o prefeito atual ele estava impedido de fazer as nomeações de funcionários em comissão, por conta de uma interpretação do Poder Judiciário. Então, ou seja, ficava complicado para o prefeito fazer o seu trabalho, governar essa cidade, sem o apoio do seu staff. Então, todas as secretarias, autarquias e fundações, elas estão sendo reestruturadas. Algumas, praticamente, vêm do mesmo jeito que era antes, apenas para atender a determinação da Justiça. Nesse caso aqui, eu percebi aqui algumas mudanças substanciais que eu acho que trazem, um ganho muito grande para a Fundação Prolar. Então, na verdade, está se cumprindo aqui uma ordem judicial para auxiliar o prefeito, então, nas nomeações. Mas, no caso da Fundação Prolar, eu acho que a Fundação Prolar, que foi fundada, que tem aí uma história desde 1980, ela, e quem está lá pode dizer isso com mais propriedade, não sou eu, mas o pouco que eu conheço, eu posso dizer o seguinte: essa estrutura criada nos municípios para dar apoio às questões de habitação, que era o objetivo primordial da Fundação Prolar, ele foi evoluindo com o tempo. À época, nós tínhamos primeiro, em 1980, com certeza o déficit de moradias no município não era tão grande como é hoje. Jacareí se tornou uma cidade atrativa pelos seus investimentos das indústrias, e com isso vem o famoso impacto social. Pessoas que vêm de várias regiões do nosso Brasil para trabalhar aqui, depois esse trabalho acaba, logicamente, acabando, porque são situações sazonais, ou seja, são empresas que elas constroem, então tem aquele mutirão de pessoas, depois a empresa fica só com os seus funcionários. E aí aquela gama de pessoas acaba se instalando aqui no município e na região, por ser uma região atrativa. E o que acontece? Essas pessoas não têm onde morar. Muitas vêm da região norte, nordeste, e acabam aí criando esses bolsões em áreas irregulares, que acabam sendo um problema depois para o prefeito que está atuando. Então, com isso, houve a necessidade de uma evolução na estrutura da Fundação Prolar. Aquilo que no começo foi criado só para resolver o problema de déficit de moradia, hoje ele tem exige-se uma estrutura muito maior. E, nesse sentido, eu vi que vocês criaram aqui uma gerência para a regularização fundiária. Eu fico muito feliz, porque eu ouvi muito tempo o discurso aqui do atual vice-prefeito Edgar, eu falo isso sem ser ofensivo,
que a parte de regularização não deveria ficar na Fundação Prolar, deveria ficar no planejamento, ainda que o planejamento esteja ligado. Então, hoje está provando o contrário aqui, né? Porque ele, como vice-prefeito, poderia ter alterado isso e não alterou. Ou seja, as pessoas que são do ramo entendem que realmente essa estrutura deve estar, sim, na Fundação Prolar. E esse trabalho, o Luiz Flávio colocou aqui, até porque à época esteve lá na presidência, ele, com a sua visão jurídica, trouxe esse ganho, que foi incluir nas atribuições da Fundação Prolar essa parte de regularização através dos recursos provenientes também de uma lei que obriga a todos os loteamentos a determinar parte desse loteamento para a prefeitura, ou para a Fundação Prolar, no caso, e isso depois se reverte em forma de recursos. E aí você faz leilões, ou constrói-se casa, ou faz leilões. E com esse recurso você pode também, não só construir casas, como fazer obras de infraestrutura para fazer a regularização, caso aqui colocado, por exemplo, do Rio Comprido, que o Paulinho conhece muito bem, Jardim Bela Vista, 22 de abril, 1º de maio, enfim, por aí você vai. Então, acho que a gente já evoluiu bastante no que se diz na estrutura e nas funções da Fundação Prolar. Eu tenho certeza que com isso agora, você, Fátima, juntamente com a sua equipe, vocês terão aí uma possibilidade de vislumbrar aí, talvez, um avanço nesse sentido e fazer com que essas pessoas que hoje passam por uma situação de dúvida, né? Será que eu vou continuar morando aqui? Será que a Justiça vai mandar a Prefeitura vir aqui nos tirar? Eu acho que a gente pode avançar nesse sentido. Então, acho que é um ganho para a nossa cidade e eu espero que com isso a gente possa realmente avançar. Mas gostaria de deixar também aqui uma preocupação, e aí é uma preocupação que não depende do município. Eu vejo muita gente cobrando aqui que a Fundação Prolar ela tem obrigação de estar construindo casa para as pessoas. Eu tenho certeza que esse é o desejo de todos que estão lá. Mas nós sabemos que os recursos são parcos, né? São poucos. Até eu me lembro aqui que, à época, houve uma disputa muito grande nessa casa aqui, por conta de um valor próximo de 5 milhões de reais, que nós optamos para que parte desse valor fosse utilizado na infraestrutura desses bairros que hoje estão sendo regularizados. Para se ter uma ideia, se eu estiver falando besteira aqui, pode me corrigir. Você não consegue construir uma casa popular hoje com menos de 140 mil reais. Eu acho que deve estar em torno de 140, 150. Se você pegar 5 milhões de reais, você vai conseguir construir entre 30, vai estourar 40 casas, que não é nada, não é isso? É muito pouco. Então, minha gente, ainda que a Fundação Prolar hoje, muito bem estruturada, né, com toda essa vontade, capacidade técnica das pessoas que estão lá, se não houver investimento do governo federal e do governo estadual, dificilmente a gente vai aí realizar o sonho de muita gente que quer ter sua casa própria. Então, a gente precisa aí, como foi falado aqui, cobrar os nossos deputados para que eles façam a intervenção junto aos governos estadual e federal, para que venha recurso, para que a Prolar, através do conhecimento local, possa atender de forma mais coerente as pessoas que realmente precisam dessas casas. Desejo muito sucesso para vocês e pode ter certeza que esse vereador votará a favor, porque eu sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso na Fundação Prolar. Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Um bom dia à mesa, nobres vereadores. A Reni Cibele, a Reni, né? Na Fundação Prolar, eu acho que as servidoras que estão lá há mais tempo é a Reni Cibele e a Neuza Batista, quando era habitação e agora virou Fundação Prolar, então são as únicas funcionárias efetivas, as demais são muitos emprestados. Não tem como eu não deixar de falar desse projeto, por conta que eu trabalhei durante 8 anos na Fundação Prolar. Nesses 25 anos de prefeitura, foram 8 anos na Fundação Prolar. Eu tive a oportunidade de acompanhar a discussão do Plano Habitacional de Interesse Social, né? Que é bom esclarecer que a Fundação Prolar
ela vai trabalhar muito com isso, com interesse social, as pessoas com baixa renda até 3 salários mínimos. A questão de moradia para o cidadão que recebe menos de 3 salários mínimos, aí é um comprometimento da Fundação Prolar. As que recebem, além disso, daí não, daí vai procurar um programa habitacional junto à Caixa Econômica, junto a esses loteamentos que estão abrindo. E nós estamos vendo no nosso município uma discordância na questão de habitação muito grande. Por exemplo, nós sabemos que desde 2001 tem uma lei de loteamento, né, onde, para se abrir um loteamento, ela tem que ter todo o amparo, né, do planejamento, autorização do planejamento. A gente viu aí que desses 22 localidades, mais de 22 localidades irregulares do município de Jacareí, muitos são de 2001. Que nem foi comentado aqui a questão do Terra da Conceição. O Terra da Conceição, ele é um loteamento que o problema é da loteadora, é mais da Secretaria de Governo e Planejamento da Prefeitura do que da Prolar, por conta que lá foi aquisição de imóveis particular. Eu fui lá e comprei um terreno. Então, não é uma área de ocupação, não é uma área... então, acaba sendo um pouco mais do planejamento do que da Fundação Prolar. Então, assim como o Terra da Conceição, nós temos o Jardim Marquês, que é situação diferente de irregularização, como a da comunidade Mississippi, que foi uma ocupação à margem do Rio Paraíba. A gente tem... vemos aí que nem foi comentado o Jardim Conquista. O Jardim Conquista, ele é dos cuidados da Prolar, por conta que foi um loteamento que tirou as pessoas de uma área irregular, que era lá do setor 1 e 2, lá do Meia Lua, e foi feito loteamento e colocou essas pessoas lá. Por isso que o loteamento Jardim Conquista, a Fundação cuida por conta disso. E a gente tem também, aí está vendo o andamento, então não é fácil regularização, mas só que precisa seriedade. Porque nós fizemos em 2008 um plano de habitação de interesse social, o qual não foi muito respeitado, né? Então, precisa de uma avaliação, porque muitas coisas mudou. A prioridade dos gestores que passaram por lá mudaram, mas, no entanto, não mudou a lei. Então, isso é uma coisa que eu peço já para o presidente da Prolar, promover uma discussão do plano habitacional de interesse social, que é para acolher os moradores de 3 salários mínimos para baixo, né? Então, essa é o público da Prolar. E, na construção aqui dos gestores da Fundação Prolar, a gente viu que tem a gerência de projeto habitacional, e, enquanto trabalhei na Prolar, a gente viu a felicidade de muitas pessoas que tinham lá, conseguiram o lote, mas a dificuldade na planta, a dificuldade... Muitas pessoas que já tinham construído, mas a casa estava com algum risco, e devido à crise econômica, devido a estar dentro desses 3 salários mínimos, não dá prosseguimento à construção da moradia, que moradia traz dignidade, né? Visto o pai, ele pode estar desempregado, mas se ele está numa casinha que ele conquistou com o trabalho e suor do trabalho, e dá uma segurança para o filho, traz dignidade. Então, moradia é dignidade. Então, a gente tinha vários programas lá, Fátima, que... cesta básica material de construção, a planta popular, e diminuiu muito esse atendimento. No entanto, o público que precisa desse apoio, desses programas, não diminuiu, né? Então, a gente entende que a gente vê que precisa, essa gerência de projeto habitacional, retomar um pouco isso, né? E também, não sei se vai fazer parte da gerência habitacional, mas eu acredito que seja... a questão das entregas do projeto Minha Casa, eu sempre falo Minha Dívida. Porque a gente sabe que tem pessoas lá desempregadas, e eu falo isso por conta que eu acompanhei a desocupação da comunidade do Bananal, né, que foi tratada pior do que do Pinheirinho, embora o Paulinho ele mencionou aqui a situação do Pinheirinho, a comunidade do Bananal foi tratada pior do que a do Pinheirinho, porque eu tive visitando o pessoal do Pinheirinho, as que saíram de lá tinha até professor, atendimento no local, apoio de cesta básica, apoio às famílias com criança, e aqui em Jacareí, elas foram colocadas dentro de um lugar que a família teve que fazer uma cobertura de plástico preto, porque onde foi colocada, que foi na quadra da Vila Formosa, chovia dentro. E a marmita que eles recebiam de almoço vinha de Santo André, chegava aqui azeda.
Então, isso é um desrespeito. E eu tenho certeza que essa nova gestão da Fundação Prolar vai olhar com mais dignidade esses casos, tanto o caso da regularização, que trabalhar com comunidade não é fácil, né? A gente sabe muito bem disso, tem experiência desde 84, lá no Mississippi. E a outra questão também é a gerência da regularização fundiária, que também eu sei que vai ter um trabalho muito árduo no município, porque a gente olha, tem uma lei nova agora aqui, que a gente está fazendo um projeto aí, porque a gente tem que tomar cuidado disso, fiscalizar e congelar. Então, é uma emergência o congelamento de várias áreas que estão sendo ocupadas, áreas áreas verdes, né? Então, eu me preocupo muito com essas áreas. A gente entende todo esse transtorno de não ter onde morar, mas não dá para não respeitar o espaço que é do verde, que é da natureza. Então, parabéns mais uma vez. E nós estamos aqui para somar e à disposição para trabalhar com as comunidades que a gente tem muito apreço. E parabéns para todos. E um abraço para a Aranha, que era um desenhista aposentado da Prolar, a Dulce, que a gente via que era ex-funcionário da Prolar, mas que trabalhavam com muito afinco. Então, um abraço a todos os funcionários da Fundação e amigos da Fundação Prolar. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, nobres vereadores e vereadoras, o público presente aqui na galeria, quero parabenizar todo o pessoal aqui da Fundação Prolar, né? E de antemão dizer que conte comigo para que o nosso município possa restabelecer a ordem, para que o nosso município possa alcançar as famílias que tanto esperam de nós aqui como vereadores, como também vocês que estão lá na administração da Fundação Prolar. Quero também aqui deixar o meu bom dia a você que está nos acompanhando pela TV Câmara. Tá? Esse projeto que nós estamos discutindo aqui, um projeto de lei do prefeito, que ele diz o quê? Que ele estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, as competências, as funções gratificadas e outras providências da Fundação Prolar. Perceba o seguinte, que nós estamos aqui discutindo não só esse projeto, e nós, vereadores, aqui sabemos disso, que a atual administração ela tem promovido o quê? Uma reforma administrativa. Ou seja, eu entendo que o novo prefeito, ele quer o quê? Ele quer moldar as administrações da forma que ele tem de mundo, da visão de mundo que ele tem. Tá? Isso é natural, todos nós temos uma visão de mundo, e ele está caminhando nessa condição de deixar da forma que ele acha que vai andar melhor o município. Mas eu quero chamar a atenção aqui do quê? Que as reformas administrativas, as reformas que são feitas dentro dos departamentos, elas são importantes sim, mas ela precisa sair dos departamentos e ir para onde? Ir para o maior bem que nós temos, não só em Jacareí, mas na face da terra, que é as famílias. São as famílias que têm que ser beneficiadas com toda essa reestruturação administrativa. E lançando a nossa visão para as famílias, que tanto espera de nós, a gente sabe que nós temos que ter o quê? Um governo que melhore a qualidade de vida das pessoas e da população, das famílias, como eu estou dizendo aqui. Mas nós sabemos que também, até no plano de governo do prefeito eleito, tá? Deixa bem claro que nós temos 20 núcleos habitacionais irregulares no município, dos quais 3 loteamentos inteiros irregulares, que eu vou citar aqui, que é o 22 de Abril, o Rio Comprido, e o Vila Ita 1, 2 e 3. Tá? Então, perceba o seguinte, que eles esperam ter uma dignidade de poder ter sua escritura, de poder ter as facilidades em ligação de água, instalação de serviço básico, tá? Energia, telefone, esgoto, e todos os santos dias a gente tem reclamação disso nos nossos gabinetes. Por exemplo,
o Parque Imperial é o bairro que eu mais recebo chamada. Por quê? Porque as pessoas não podem construir ali no Parque Imperial, não pode ligar o seu esgoto, não pode ligar a sua água. E aí fica esse, eu diria assim, esse embromation. Por que o embromation? Porque a prefeitura diz que quem tem a responsabilidade é o judiciário, por intermédio da promotoria. A promotoria diz que é a prefeitura, e quando não inverte é o loteador. Então é um triângulo amoroso aí, precisa ser resolvido. E a população fica extremamente irritada e com razão, e sofrendo na pele. Por conta do quê? Porque ela só vem as reformas administrativas dentro dos departamentos. Então tem que abrir a porta dos departamentos e sair, ir para o campo. A gente precisa começar a olhar lá fora pela janela, porque não dá para ficar só em quatro paredes. É reforma, reforma, reforma. E aí quando a gente questiona essa situação, aí a gente, o que acontece? É natural, isso também é uma defesa própria do ser humano e das organizações, da administração, olhar para o retrovisor. Não, mas espera lá, quem cometeu os erros gravíssimos foi a administração anterior, o nosso caixa está quebrado, a gente não consegue fazer nada. Então, sabe, é difícil para nós também, políticos, homens e mulheres públicas, sair na rua e explicar isso para o povo, que o povo não quer saber. Porque, como, por exemplo, eu estava aqui hoje, né, a pessoa reclamando do quê? Dos impostos. Reclamando que a taxa de lixo está sendo devolvida de lá de 99, 98. Aí demora 2 meses para devolver a taxa de lixo, né, R$120. Devolve sem juros. Agora, quando você atrasa o IPTU, você tem que pagar juros. Então, é isso que a população fica chateada, né, e sofre. Problemas na justiça, né, interdição, Parque Imperial, Pedra Mar, Parque dos Sinos, Parque Jardim do Marquês, Terra de Conceição, Novo Amanhecer, 1º de Maio. Olha quanta coisa tem que ser feita. Então, nós precisamos começar. Precisamos agilizar isso. Eu sei que ainda o governo é um governo, vamos dizer assim, bebê, né? E é natural que também está ganhando experiência, mas não podemos fechar os olhos para isso. Tem que ser com mais agilidade. Por quê? Porque o tempo passa muito rápido, muito rápido. 4 anos, olha gente, parece que eu entrei ontem aqui nessa casa, eu já estou no 2º mandato. Então, a agilidade tem que ser prioridade também. Detalhe importante, que eu quero lembrar aqui. Tá? Por conta disso, nós vamos enfrentar as chuvas agora. Vai vir chuvas. E aí? E esses bairros que precisam ser assistidos, que não têm escoamento para as águas pluviais, que muitas das vezes as famílias moram em áreas de risco, como que vai ficar? Então a gente percebe que o quê? Que parece, né? Eu não quero acreditar nisso, até porque apoiei este governo, torço para que o governo dê certo, mas parece que muda governo, muda gente, e a coisa continua parada. Então fica aqui os meus apontamentos, para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa sair dos departamentos e ir a campo assistir as famílias. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de colaborar também um pouquinho com esse projeto. Vou falar daqui mesmo. Eu sinto na pele tudo o que falaram aí sobre regularização. Eu moro num bairro que não tem regularização. E a gente luta muito por isso. Claro que a gente que mais quer é regularizar o nosso bairro. Só que nós temos que ir de acordo com o que acontece, o que pode, o que não pode. Pode ter certeza, lá o bairro tem mais de 30 anos. Se fosse assim, já estava regularizado, mas não é.
temos com cautela, temos com trabalho. A gente já está lutando há muito tempo e o trabalho vem no dia a dia. A administração nova pegou agora, tem uma forma de trabalhar. A outra administração que estava tinha outra forma de trabalhar. Claro que não vamos parar no meio do caminho, vamos dar sequência. Estarei, claro, junto com a Prolar, trabalhando, ajudando no que é possível, para que consigamos essas regularizações. Não falo só do Rio Comprido, não. De mais outras 19 que já estão sendo trabalhadas. Os vereadores que aqui estiveram, quando a Rosa esteve aqui mostrando para a gente o trabalho que a Prolar está fazendo, vai continuar, vai o ano que vem aprimorar melhor. Por isso, hoje, nós estamos votando aqui a reforma da estrutura da Prolar. Por quê? A gente não está falando de regularização só, não. Estamos falando da votação da reforma da estrutura. Por quê? Porque eles dependem também dessa reforma para poder trabalhar melhor, para poder ter um acompanhamento melhor, porque nós hoje, na prefeitura, perdemos vários profissionais por falta dessa estrutura, por falta desse remanejamento. Então, é a hora, está de parabéns o prefeito ter mandado essa reforma para nós, essa nova estrutura da Prolar, como ter mandado das outras secretarias, porque é de tamanha importância para nós a gente trabalhar junto com a Prolar. Claro, não podemos olhar para trás e esquecer, ficou daquele jeito, não tem como... Não, vamos aprimorar, se der para continuar, vamos continuar da forma que, para poder regularizar. Se não der, vamos começar um novo caminho, achar um novo caminho para que possa ajudar essa população. Tá certo? Mas hoje, a gente está aqui votando a estrutura, para que não percamos mais funcionários bons, profissionais bons. Claro que merecem muito mais do que nós estamos dando aqui. Só que é a realidade que nós podemos conviver hoje. Então, quero dar o parabéns a todos os profissionais lá da Prolar, que têm feito e desempenhado um trabalho excelente. A nossa presidente da Prolar também, que vem, nós tivemos várias conversas, quero dar o parabéns a todos. E pode contar comigo, que o meu voto é favorável. Projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos nobres pares, então vamos para a votação na forma nominal. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Justificando meu voto, senhorita presidente, queria aqui parabenizar a Fátima, né, presidente da Fundação Prolar, né, e me sinto aqui tranquilo, feliz por votar pela reestruturação dessa autarquia, que é a Fundação Prolar, que sem dúvida vai trazer muitos benefícios para as pessoas mais carentes do nosso município, uma vez que é essa autarquia que cuida dessa parte das pessoas mais necessitadas da nossa cidade. Meu voto favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, senhor presidente, na minha fala não mencionei, mas o artigo 42 aqui, ele é importantíssimo para a gente. Que aqueles novos loteamentos que se instalarem, eles têm a obrigação de dar 2% dos lotes à Fundação Prolar. E faculta aqui ao loteador que se instalar a realização de obras de infraestrutura, drenagem e pavimentação e outros bairros que a Fundação indicar. Então, acho que esse artigo é importante, que os novos loteamentos também sejam utilizados para que a gente dê conta de levar a infraestrutura urbana para esses bairros que ainda não tem. O meu voto é favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Só justificando o meu voto, eu fico contente, até como presidente da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária, ver uma estruturação administrativa, nosso executivo, coesa, coerente, técnica, tá?
e que indispensável para a regularização e a necessidade dos nossos cidadãos, a dar para eles o RG, vamos dizer assim, da sua casa. Obrigada, Fátima e seus assessores, membros desse Prolar, e, sem dúvida, sou favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Quero, mais uma vez, aqui dar os parabéns a todos os funcionários da Prolar, a todos que estão lá fazendo a diferença, e meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando meu voto, queria parabenizar a Fátima, a presidente da Fátima e toda a sua equipe, né, que presta já um excelente trabalho na Prolar. Tenho certeza que não é fácil, mas com carinho e dedicação, elas vão fazer um ótimo trabalho nesse mandato aí. Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, quero aqui cumprimentar aos nobres colegas vereadores que estão votando favorável a esse projeto. Acho que essa é mais uma contribuição dessa casa para a Fundação Prolar. Esperamos em breve estar tirando a Prolar das páginas policiais aí, depois de tantos desvios supostamente realizados na administração do PT, que seja um novo marco para que a Prolar realmente venha fazer aquilo que é da sua essência, que é a regularização fundiária e a construção de casas populares. Por isso, meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Primeiramente, eu quero, em nome da Rosa Fátima, eu quero agradecer a presença dela aqui, de todos os funcionários da Prolar, mandar um abraço para aquele pessoal da Prolar e vamos trabalhar. Eu tenho certeza que a cidade de Jacareí, todos trabalhando, junto com Isaías Santana, esse prefeito, vai ser uma das melhores cidades do Vale Paraíba. Mas tem que trabalhar. Não é olhar, não. Vamos arregaçar a manga da camisa e vamos trabalhar. Eu tenho certeza que vai ser a melhor cidade do Vale Paraíba. Sempre eu tenho falado na tribuna. E meu voto é favorável. Projeto de lei do Executivo número 34, de 5 de setembro de 2017, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provento em comissão, as competências, as funções gratificadas e da outras providências da Fundação Prolar de Jacareí. Autor, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado com 12 votos favoráveis. Parabéns à Fundação Prolar e próximo projeto.